o que é um buraco negro estelar? Nós já vimos que nós já estudamos dois tipos de estrelas mortas, as anãs brancas e as estrelas de nêutrons. Ambas têm um limite superior para a sua massa. E o limite superior da massa de uma estrela de nêutrons é o chamado limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, que é de 3 massas solares, 3 vezes a massa do Sol. Né? O que aconteceria se uma estrela de nêutrons tivesse uma massa maior do que o limite de 3 massas solares? Ela colapsaria. A estrela de nêutrons colapsaria. Colapsaria e se transformaria no quê? No quê? Num buraco negro. Né? E é isso que nós vamos ver agora. Né? Quando Albert Einstein formulou a teoria da relatividade geral, logo depois, um sujeito chamado Karl Schwarzschild descobriu uma solução para as equações de Einstein. Né? E essa solução é válida somente para o campo exterior, a um objeto que não tem momento angular nulo. Então, é um caso muito limitado e especial, né? Muito simples, vamos dizer assim. E o que diz a solução de Schwarzschild? Você lembra que, pela lei de Newton, todo objeto de massa m produz a uma certa distância r, uma certa aceleração da gravidade g. Pela lei de Newton, quanto vale a aceleração da gravidade g? Vale a constante da gravitação vezes a massa do corpo dividido por r ao quadrado. A aceleração é proporcional à massa e inversamente proporcional à distância ao quadrado. A nova solução de Schwarzschild tem uma correção, que é esse fator aqui. E esta correção é tal que, se a distância r for muito grande, este r aqui fica muito grande, e este termo, gm sobre rc quadrado, é muito menor do que 1. Então você pode aproximar isso por zero. 1 menos 0 é 0, 1 sobre a raiz quadrada de 1 é 1. Portanto, o campo previsto pela teoria de Newton está correto. Então, para distâncias muito grandes, você tem campo fraco e a fórmula de Newton te dá o valor correto. Mas o que acontece quando o raio diminui? Gm sobre rc quadrado aumenta e pode se aproximar de 1. Quanto mais próximo de 1, maior a correção você tem que colocar sobre a fórmula de Newton. E o que ocorre se for um raio tal que esse termo é exatamente igual a 1? Você tem 1 menos 1, 0. Raiz quadrada de 0 é 0 e 1 sobre 0 diverge. Você tem uma singularidade na aceleração da gravidade. É como se tivesse uma gravidade infinita. Né? Quando que isso ocorre? Quando nós tivermos um R, que nós chamamos de R de Schwarzschild, R de S, igual a 2gm sobre c quadrado. Com esse valor de R, você tem um termo igual a 1. Esse é chamado raio de Schwarzschild. Tá? Então, é como se surgisse, numa hipotética estrela muito compacta, uma superfície onde a aceleração é infinita. Mas lembre-se que isso é uma situação onde o momento angular é 0. Se você tiver um objeto em rotação, você não pode mais usar essa métrica de Schwarzschild, você tem que usar a métrica de Kerr. E você não tem mais um raio, porque isso começa a se deformar, formando uma forma aproximadamente elipsoidal. Então, nós dizemos a essa superfície de horizonte de eventos. Esse é o termo técnico mais usado, né? Horizonte de eventos. Bom,
Se você tiver uma estrela com um raio menor do que o raio de Schwarzschild, supondo que a estrela tem momento angular zero, o que um observador externo vai enxergar? Nada. Porque se tiver alguém lá na superfície e jogar uma pedrinha para cima, essa pedrinha vai voltar. Ela não vai ultrapassar, né? Se você tiver alguém lá brincando com raio laser, jogar o raio laser para cima, o raio laser vai se refletir, porque a aceleração é infinita. Então, o observador externo vai dizer que aquilo é um buraco negro. Tem massa, mas não tem luz. Tudo entra e nada sai. Não é bem assim. Tudo entra, nada sai. Então, isso já desperta um certo receio de que nós vamos ser engolidos por um buraco negro, né? Não é assim. As partículas ou a luz que se aproximam muito dele, eles vão acabar penetrando e não vão mais conseguir sair. É isso, esse é o termo correto, né? Bom, nós sabemos que na natureza existem duas formas de buracos negros, duas espécies de buracos negros. Os buracos negros estelares e os buracos negros supermassivos. Os buracos negros estelares são aqueles que se formaram a partir do colapso de uma única estrela. Esses são os estelares. São bastante comuns. A gente acredita que na Via Láctea, a nossa galáxia, existam 10 milhões de buracos negros estelares. Mas a gente só conhece 25. 25 objetos. A gente acredita que existam 10 milhões. Nós vamos voltar a isso um pouco mais tarde. Os buracos negros supermassivos são muito diferentes dos buracos negros estelares. Um buraco negro estelar dos observados, cuja massa foi medida, a massa varia de 5 a 30 vezes a massa do Sol. Os supermassivos, nós já temos medido aí uma centena, todos com massa entre 1 milhão e 10 bilhões de vezes a massa do Sol, e só tem um por galáxia, que está no seu núcleo. Bem no núcleo da galáxia tem um buraco negro supermassivo, com essas massas gigantescas. E essa massa é proporcional à massa da galáxia, em primeira aproximação. Quanto maior a massa da galáxia, maior a massa do buraco negro. Mas é um por objeto, um por galáxia. Tá? Como é que você pode detectar um buraco negro? Se ele não emite luz, se ele é negro, como é que você pode detectar? Dos 10 milhões de buracos negros estelares que existem, ou a gente imagina que existam na Via Láctea, alguns estão em sistemas binários. Poucos estão em sistemas binários. E alguns desses poucos estão capturando matéria da estrela vizinha. Formam uma dupla, né? Buraco negro e uma estrela, vamos dizer, normal. E a estrela normal está perdendo matéria e está sendo jogado por cima do buraco negro. Esta matéria, esse gás, ele forma um disco e esse disco vai espiralando para dentro do buraco negro. Porém, quanto mais para dentro ele espirala, mais quente ele fica. Isso é fácil de entender se você imaginar uma lei da física fundamental, que é a lei da conservação da energia, né? A energia do potencial gravitacional dessa matéria com relação ao buraco negro vai se transformando em energia cinética. Esse gás vai sendo acelerado. Então você está transformando gravitação em energia cinética. Essa energia cinética, no disco, ela é menor para órbitas externas e maior para órbitas internas, que giram mais rapidamente. Então você tem órbitas com velocidade diferencial, velocidade diferente. Isso produz atrito, fricção,
turbulência, magnetismo, que aquece o disco. Isso aquece o disco, transformando energia cinética em energia térmica. A temperatura de um disco desses pode chegar a valores típicos de 100 milhões de graus Kelvin. Um gás a essa temperatura de 100 milhões de graus Kelvin emite, lembra-se da lei de Wien? Emite raio-x. Emite raio-x, que é uma forma de energia também, só que é uma energia radiativa. E esses fótons de raio-x, então, escapam lá do centro, escapam logo antes do gás entrar no buraco negro. E esses fótons de raio-x são fáceis de detectar. Foi assim que foram descobertos os buracos negros, pela emissão de raio-x. Então, quando você observa o raio-x altamente variável, com escala de tempo muito rápida, porque as coisas ocorrem numa escala de tempo realmente muito acelerada, e com a temperatura muito elevada, as pessoas já suspeitavam que lá tivesse algo diferente, né? Mas você não está observando o buraco negro. Os fótons que você está observando não saíram de dentro do buraco negro. Eles saíram do gás que está caindo para dentro. E esse gás emitiu esses fótons, os fótons escaparam antes de ele atingir o buraco negro. Então você está observando fenômenos da vizinhança imediata dele, né? E aqui eu comparo as diversas massas, né, da Via Láctea. Nós conhecemos aí esses buracos negros aqui à direita. Aqui à esquerda, lembra-se, são as estrelas de nêutrons, né? Que tem todos aproximadamente 1,4 massas solares, né? Os buracos negros têm uma massa de aproximadamente 10 vezes a massa do Sol, podendo variar um pouco, de 5 massas solares até 30 vezes a massa do Sol. Essa é a faixa dos buracos negros observados na Via Láctea. Na Via Láctea, nas nuvens de Magalhães e, né, galáxias muito próximas, a gente consegue observar isso também. E o número não é muito grande. Nós conseguimos medir a massa dos buracos negros de aproximadamente 20, 25 sistemas com precisão. Então, que a gente sabe realmente qual é o valor da massa, né? Os outros todos não podem ser observados, porque a gente acredita que a grande maioria, né, dos 10 milhões de buracos negros que devem existir, não estejam em sistemas binários. E, portanto, você não pode usar esse mecanismo para detectá-los. São buracos negros, digamos, isolados, né? Eles não vão emitir raio-x, não vão emitir nenhum tipo de radiação, porque estão isolados, né? Mas vocês vejam que estes buracos negros estelares que emitem raio-x são muito parecidos com estrelas de nêutrons, os pulsares de estrelas de nêutrons, que também emitem raio-x. Você tem um sistema binário. Em princípio, se você tem um buraco negro aqui ou uma estrela de nêutrons, esse disco é praticamente igual. Atinge praticamente as mesmas temperaturas. A diferença é que quando você mede a massa, que é possível de medir pelo fato de estar num sistema binário, quando você mede a massa, você obtém uma massa diferente, se é uma estrela de nêutrons, se é um buraco negro. Nitidamente diferente, né? E eles também se comportam de uma maneira diferente. Por exemplo, os buracos negros, eles tendem a produzir jatos rádio. Jogam matéria para cima e para baixo. São jatos, né, que são observados em muitos desses buracos negros estelares. Vocês vão ver depois nos buracos negros gigantes, supermassivos, nos núcleos de galáxias, também esses jatos são observados, né? São chamadas radiogaláxias. Aqui eu tenho um sistema para mostrar o tamanho, né, desse objeto aqui, GRS 1915 mais 1005. Você tem uma gigante vermelha jogando matéria sobre um disco aqui de um buraco negro. Olha o tamanho disso aqui
comparado com a maioria dos outros. Eles podem variar muito, de tamanhos muito grandes até tamanhos muito pequenos. Compare essa distância aqui com a distância do Sol até Mercúrio. São tipicamente distâncias muito menores. Uma outra coisa interessante é que pode-se demonstrar teoricamente que você só pode medir 2 parâmetros para um buraco negro. Você só consegue medir a massa e o momento angular. Somente esses 2 parâmetros. A massa você consegue medir se o buraco negro estiver num sistema binário. E o momento angular? O momento angular é mais difícil de ser medido e só foi conseguido se medir muito recentemente. Nos últimos anos é que se mediu o momento angular de um buraco negro. O momento angular está associado com a rotação, né? Se você imaginar que o Sol está girando, ele está girando, mas se ele estiver girando uma velocidade muito mais rápida, ele vai chegar a um ponto em que ele vai jogar sua matéria do Equador para o espaço, ele vai se desfazer, tá certo? Por quê? Porque se ele girar muito rápido, a velocidade centrífuga do gás vai ser maior do que a velocidade centrípeta da gravitação. Isso é válido para qualquer estrela. Uma anã branca pode girar, digamos, 1 minuto, com um período de 1 minuto, e ser estável. Se ela girar com um período de 1 segundo, a matéria do equador dela vai fugir para fora, e ela não é mais estável. Então existe um limite superior para o momento angular, o limite máximo, que uma estrela tem que obedecer. Certo? Não importa se é um Sol, se é um anã branco, se é uma estrela de nêutrons, né? Numa estrela de nêutrons, esse limite, ele pode girar até com um período de 1 milissegundo. Se ele girar mais rápido que 1 milissegundo, ele também vai explodir, a estrela de nêutrons. Um buraco negro também tem um limite superior de massa, de momento angular. Um buraco negro tem um limite superior de momento angular, né? Certo? Ele não pode girar com um limite maior do que esse valor. E esse limite superior, nós vamos chamar de 1. Tá? Vamos chamar A como sendo o momento angular e o limite superior é 1. O limite inferior é 0. O que é momento angular igual a 0? Ele não está girando, está parado no espaço, não tem giro. Então ele pode girar entre 0 e 1. Se o momento angular do buraco negro for 0, então a métrica de Schwarzschild vale, aquela nossa fórmula que nós vimos no comecinho, ela se aplica. Mas se o momento angular não for 0, se for maior do que 0, então você tem que usar outra métrica, que é chamada de métrica de Kerr, que é uma métrica mais complexa. A pergunta é, o que é melhor usar, a métrica de Schwarzschild ou a métrica de Kerr? Em outras palavras, o momento angular do buraco negro está mais perto de 0 ou está mais perto de 1? Durante muito tempo a gente nem se fazia muito essa pergunta, porque não conseguimos medir, mas agora foram medidos. E eu vou mostrar a lista dos objetos para os quais o momento angular foi medido. Aqui o nome do objeto, o período orbital do sistema binário em horas, a massa do buraco negro e o momento angular em função do momento angular máximo, 0,12, 0,75 e assim por diante. E vocês vejam uma coisa muito curiosa. Dos 9 objetos dessa lista, 3 têm momento angular menor do que 0,5. 0,5 do máximo que um buraco negro pode ter, o que já é muito. Só 3 têm momento angular menor do que isso. E 3 têm momento angular maior do que 0,9, quase 1. Quer dizer, estatisticamente, tudo indica que
que os buracos negros giram extremamente rapidamente. Os buracos negros têm um momento angular extremamente alto, perto do limite teoricamente possível, o limite superior teoricamente possível. Isso é uma coisa realmente... é um resultado recente, porque é muito difícil medir isso, medir esse momento angular. E foi conseguido medir só para esses buracos negros estelares. Para alguns buracos negros supermassivos, também isso foi medido, eles também são muito altos. Mas aqui são surpreendentemente altos. 6 objetos, no total de 9, 2/3, têm momento angular maior do que a metade do máximo possível. Isso é muito interessante porque sugere a possibilidade de que a energia irradiada por buracos negros, que é uma energia gravitacional, você possa acrescentar a essa energia gravitacional também a energia cinética do buraco negro. Em certas circunstâncias, você pode extrair energia dele. Chama-se mecanismo de Penrose. Existe um mecanismo de você extrair energia dessa rotação e formar o jato, ajudar a formar o jato. Aparentemente, esses jatos estão associados ao momento angular dos buracos negros. Somente objetos aparentemente com momento angular muito alto formam esses jatos. Então, é como se você estivesse extraindo energia do buraco negro, sem extrair matéria. Matéria não pode escapar, mas energia você pode extrair. Energia de rotação. Teoricamente. Ok, então agora vamos ver, concluindo o estudo das estrelas mortas, e nós vimos que estrelas mortas podem ter 3 formas diferentes. Anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. Anãs brancas, elas brilham por causa da energia fóssil que está conservada dentro delas. É daí que vem o brilho delas. Pulsares emitem pulsos de rádio porque giram muito rapidamente e têm energia cinética. E essa energia cinética é que é transmitida para os pulsos. Então você está observando também uma energia cinética fóssil da energia cinética da estrela original. Ela vem da energia cinética de rotação. E buracos negros, que muitos deles, a grande maioria, você não observa, mas quando você observa a energia gravitacional do gás que está caindo sobre ele. A fonte da energia é a energia gravitacional. Quando que uma estrela vai produzir uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro? Nós acreditamos que estrelas com massa menor do que 8 massas solares, originalmente, 8 massas solares, essas vão produzir anãs brancas. Estrelas maiores vão produzir estrelas de nêutrons. A gente não tem realmente muita certeza sobre esse limite. Se são 8 massas solares, se são 10 massas solares. Por quê? Porque depende também de outros parâmetros. Por exemplo, uma estrela com essencialmente hidrogênio e hélio vai ter uma evolução de um jeito. Se você já tiver uma estrela de terceira geração, enriquecido de elementos químicos pesados, a evolução vai ser um pouco diferente. E o resultado final pode ser um pouco diferente. Então nós não sabemos exatamente qual é o limite de uma estrela na sua massa para ela produzir uma anã branca ou uma estrela de nêutrons. A gente fala em 8 massas solares, às vezes se fala em 10 massas solares, é mais ou menos por aí. Mas o limite exato depende de outros parâmetros, da composição química, se a estrela está em um sistema binário ou não, se elas têm rotação ou não, tudo isso pode influenciar na evolução da estrela.
né, e pode alterar o estado final. E quando que uma estrela pode se transformar num buraco negro? Acredita-se que estrelas, para se transformar em buracos negros, tenham que ter mais de 20 vezes a massa do Sol. Né? Se uma estrela tiver entre 8, 10 massas solares e 20 massas solares originalmente, ela vai se transformar numa estrela de nêutrons. Se tiver mais de 20 massas solares originalmente, ela pode se transformar em buraco negro. Mas esse limite de 20 também não é, assim, um valor tão bem definido, né? 20, será que são 20, 30? Tem gente que fala em 40. Mas sabemos que acima de um certo valor para a massa, ele vai necessariamente, a estrela vai acabar se transformando num buraco negro. E, novamente, a história exata de cada uma das estrelas vai depender não só da massa, mas também da composição química e também do fato se essa estrela está ou não num sistema binário. E a grande maioria das estrelas está em sistemas binários, né? Mas com separação altamente variável, com companheiras de massas altamente variáveis. Se uma estrela de grande massa tem um momento angular grande ou não, também afeta a evolução. Então existem diversos fatores que fazem com que esses limites para se transformar, né, numa estrela anã branca, passando por uma nebulosa planetária, ou uma estrela de alta massa se transforma numa supergigante, numa supernova, e aí, como o resto da supernova, você pode ter uma estrela de nêutrons, ou, se a massa original for mais elevada ainda, num buraco negro, né? Então, são essas as três maneiras com que uma estrela morta pode se manifestar, né? Existe a possibilidade também de uma estrela simplesmente explodir e não deixar nada, né? Isso também é uma possibilidade. Por exemplo, uma anã branca, quando explode e se transforma numa supernova, você tem uma supernova que não tem resto, explodiu. Então, essa possibilidade também seria uma quarta, mas aí já não é mais uma estrela morta, simplesmente explodiu e não deixou nada, né? Estrelas mortas podem ter apenas essas três configurações.